Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, o antagonismo entre a carne e o espírito. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite a você a estar conosco nesta terça-feira às 19h30 no culto de oração e libertação. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, ou então na quarta-feira às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos às 20 horas nos lares, que é o culto de células, e no sábado às 19h30 nós cultuamos a Deus no templo às 19h30, culto de adoração. No domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o antagonismo entre a carne e o espírito. A Bíblia descreve que há uma guerra, há um conflito entre a carne e o espírito. E eu quero compartilhar com você texto das Sagradas Escrituras que fala sobre isso, que encontra-se em Gálatas, capítulo 16, capítulo 5, a partir do verso 16 de Gálatas, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero me ater a estes versículos e pensar com você sobre esta guerra. Uma coisa para todos os seguidores de Cristo precisa estar certo no coração de cada um, que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, não é rodoma de vidro, não é nada disso que às vezes as pessoas passam, né? Mas na verdade não é o que muitas pessoas pensam que como um parque de diversões. Nós travamos uma batalha no nosso interior. Quando nós decidimos a seguir a Cristo, de cara nós já ganhamos um grande inimigo, que é o Satanás. E este inimigo, ele procura pertinazmente nos perseguir. Mas nós temos outro inimigo, nós temos o mundo. E nós temos a carne, né? Que é o maior inimigo do ponto de vista assim, porque se eu conseguir dominar os meus apetites carnais, o diabo não dará um adentro. As ofertas do inimigo não vai me assediar, não vai, as ofertas do diabo não vai me atrair. Então, é importante que eu e você pensemos sobre isso. Então, a nossa batalha ela precisa ser diária. Jesus disse o seguinte, eu vou ler até um versículo aqui que ele diz, Jesus disse o seguinte, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, enquanto nós militamos aqui nessa baixa terra, nós temos em primeira instância esse conflito entre a nossa carne e o Espírito. Porque o Espírito, ele deseja agradar a Deus, mas a nossa carne, ele vai inclinar para as coisas terrenas, para aquilo que opõe à vontade de Deus. Então eu estou aqui pensando com você sobre isso, e muitas coisas que nós podemos e devemos evitar, porque estas situações que acontecem conosco, de desejar fazer algo e não conseguir, é justamente porque nós não disciplinamos a nós mesmos. Então esse dilema ele vai continuar, né? O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz o seguinte, porque eu sei que
Eu vou ler aqui o versículo 18 e 19 da carta de Paulo aos Romanos. Uma vez que eu estou aqui justamente para compartilhar a palavra com você. E o meu interesse é justamente este, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então Paulo, ele estava descrevendo esse dilema que nós temos em nós mesmos, desse desejo de querer agradar a Deus e às vezes fazemos o que não agrada a Deus. Por quê? Aí você que está me assistindo pensa assim, mas agradar a Deus isso é muito subjetivo. Não, agradar a Deus é fazer o bem para o próximo. Porque todos nós somos a imagem, de Deus, somos criados à imagem de Deus. Nós somos criados à semelhança de Deus. E todas as vezes que eu aborreço, que eu desonro uma pessoa, também eu estou desonrando a Deus. É claro que eu tenho pecado contra Deus, contra mim mesmo, contra o meu próximo. São pecados. Agora criaram até o pecado ecológico, mas vamos nos ater nessas três linhas: pecar contra Deus, pecar contra nós mesmo e pecar contra o próximo. Porque todas as coisas foram criadas para Deus, convergem em Deus. E se você está cometendo pecado, destruindo, por exemplo, o meio ambiente, você está causando mal para o seu semelhante, que é o mesmo pecado de ferir o próximo. Então não vamos entrar aqui nesse detalhe, até pelo fato que eu estou falando de um conflito interno. Paulo fala assim: o bem que eu gostaria de fazer, acabo por não fazer, mas o mal que eu não desejo, acabo por fazer. E aí, nesta meditação nossa, nós queremos pensar aqui sobre as questões que nos levam a tais, porque nós temos as necessidades básicas. E é justamente nestas necessidades básicas que somos tentados. O inimigo da nossa alma e o nosso apetite carnal, ele é muito aguçado. Isso em si não é mal, porque Deus que nos deu o mundo do sentido, o olfato, o tato, o desejo, essas coisas, não foi o inimigo que colocou isso na gente, mas são estes mecanismos que o inimigo usa para nos buscar antecipadamente, antes do tempo, porque Deus criou essas coisas para nós. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética de um casal de namorado que estão namorando, jovem, a testosterona lá em cima, e eles namorando, e eles já marcaram lá a data do casamento. Está fixado para no meio do ano eles vão realizar o matrimônio, mas eles já fizeram assim. Aí o inimigo vai sempre tentar, e a carne deles está aguçada para ter intimidade antes daquele contrato, daquela aliança, daquele pacto. Então o diabo vai jogar pesado para que a pessoa, e a carne vai puxar. São necessidades básicas, são legítimos, são de direito, foi feito para um. A pessoa pensa: não, eu vou casar mesmo. O que tem? Tem nada a ver, eu já vou casar com essa pessoa. Mas ele quebra o princípio. Depois ele vai sempre, depois dele casado, ele vai ficar pensando sobre isso. Será que o homem vai pensar acerca da sua esposa depois? Bom, se eu apertei em cima dela e ela cedeu, será que se outro fizer o mesmo também, ela não vai fazer o mesmo? E ela, vice-versa, vai pensar assim: se ele fez isso comigo,
Se ele fez isso comigo, ele não faz isso com outra também? E a pessoa entra para a relação e ele entra com essa culpa. Uma mácula, uma mancha. Eu estou falando aqui de necessidades básicas, daquilo que é fático, daquilo que foi criado para nós. Mas o diabo, ele vai tentar para que nós antecipemos. Na Bíblia tem um texto muito interessante que fala sobre os filhos do sacerdote Eli. A Bíblia diz que eram oferecidas oferendas no altar, mas aquilo era destinado para eles mesmos. Mas antes de cumprir o princípio de passar pelo altar, eles já mandavam os seus secretários para pegar a carne antes do tempo. E eles morreram, foram fulminados, mortos por causa dessa atitude de antecipar. Então, a nossa carne, essa guerra, nós precisamos de controlar. E a Bíblia mostra que nós devemos buscar estar fazendo as coisas de acordo com os princípios de Deus. E como fazer isso? No texto que eu usei aqui como base da nossa meditação, fala sobre isso. Mas eu quero ler um outro texto que encontra em Romanos 13, que mostra o segredo para que eu não venha ceder, essa pressão. Porque a nossa carne nunca se converte. Ou seja, eu preciso de manter a vigilância dioturnamente, porque não é pelo fato de eu estar ingressado, servindo a Cristo há anos, 10 anos, 20 anos, nada disso. Eu preciso de manter a vigilância dioturnamente, porque a minha carne, ela sempre terá os apetites, e que são legítimos, uma vez que seja dominado e governado pelo Espírito. Porque se a carne pegar o controle, o governo vai me levar a sucumbir na fé. Mas se eu permitir que o Espírito seja governante, que governa, eu terei o bem. Neste versículo que eu irei ler, diz o seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus, Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, assim, revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais no tocante à carne, nos desejos, desenfreado, que fala as suas concupiscências, chama desejo desgovernado. Isso aqui fala da pessoa que já está dominado pelo vício. A pessoa dominada. A pessoa é dominada pela pornografia, coisas imorais, vício, bebida, comida, coisa, e ele vai sendo dominado, e depois ele faz coisas porque ele é guiado por esses impulsos. E a Bíblia diz que se nós revestirmos do Senhor Jesus, ou seja, se eu nutrir o meu espírito, fortalecer o meu espírito, e não dispor, ou seja, fazer a vontade da carne. A carne precisa ser alimentada, de acordo com a razão e não pela emoção. Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Tem pessoas que falam assim: eu sou guiado pelo meu coração. É o coração que manda. Quem é guiado pelo coração, fatalmente, ele vai fazer loucura. Porque a Bíblia diz assim: o de mais enganoso é o nosso coração. É o que está escrito. O coração do homem é o mais enganoso. Nós não podemos ser guiados pela carne. Então, pensando sobre isso, a nossa conclusão sobre tudo isso que nós estamos passando para você é que nós precisamos batalhar diariamente para buscar a Deus em oração, meditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: vós que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Vós que ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Vós que ressuscitaste com Cristo,
crucificai a vossa carne, mortificai a vossa natureza terrena. Então eu e você, se queremos ter sucesso nessa guerra, nessa batalha, como eu disse aqui inicialmente na nossa introdução, que a vida espiritual não é uma colônia de férias, não é uma redoma de vidro, não é um parque de diversão, mas desde quando declaramos a nossa aliança com o Senhor Jesus, nós já ganhamos o inimigo que vai assediar-nos dia a dia, e nós precisamos tomar mais cuidado conosco mesmo, porque se eu conseguir dominar a minha carne, aí eu terei êxito sobre todas as investidas do inimigo contra a minha vida. E essa guerra será ganha, revestindo de Jesus e nada dispondo a carne e as suas concupiscências. Com essas palavras eu quero finalizar desafiando a você a vigiar e a orar e a estar atento, porque a volta de Jesus está próxima. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração. Há pessoas que me assistiram, há pessoas que estão assistindo essas palavras, que o Senhor possa usá-las para sensibilizá-las e para que elas saibam que elas têm capacidade de vencer essa guerra, porque o Senhor já conquistou a nossa vitória na cruz por meio de Jesus. E é no nome dele que eu me dirijo a Ti por cada um destes, que o Senhor fala ao coração e dá-lhes força para que ela seja bem-sucedida nessa guerra e seja vitoriosa. Assim como o Senhor venceu, acreditamos que o Senhor também pode nos dar força para vencer. E nós te pedimos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.